A filha do milionário nunca havia pronunciado uma única palavra desde que nasceu. Aquilo não era apenas o silêncio comum de uma criança tímida, mas um vazio que parecia carregar toda a dor que a família escondia atrás das paredes de mármore da mansão. Se você gostou dessa história, então curta e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. O pai, Augusto Vasconcelos, um homem de negócios que acumulava fortunas em contratos milionários, passava noites em claro, tentando entender o motivo do mutismo da filha. Médicos renomados de São Paulo, terapeutas da capital e até especialistas internacionais foram chamados para avaliar a pequena Helena. Todos diziam a mesma coisa: não havia nenhum problema físico. Os exames comprovavam que suas cordas vocais estavam perfeitas, seu sistema auditivo era saudável e seu desenvolvimento cognitivo seguia o ritmo normal. E ainda assim, a menina nunca havia falado. Helena tinha 8 anos e vivia cercada de luxo. Seu quarto era decorado com móveis importados, brinquedos que a maioria das crianças só via em vitrines e roupas escolhidas pelas grifes mais caras. Mas apesar de tudo, sua expressão era sempre a mesma. Um olhar distante e profundo, como se estivesse trancada em um mundo que ninguém conseguia alcançar. A cada aniversário, os convidados se enchiam de esperança, acreditando que talvez aquele fosse o dia em que ela abriria a boca para dizer algo simples como obrigada. Mas ano após ano, o bolo era cortado em silêncio e o único som que se ouvia era o bater de palmas de quem tentava disfarçar o constrangimento. Augusto, embora poderoso e respeitado, carregava dentro de si uma ferida que nenhum dinheiro era capaz de curar. Ele já havia perdido a esposa, vítima de uma depressão severa que a levou a deixar a família quando Helena ainda era pequena. Desde então, o empresário vivia entre o peso da ausência da mulher e o silêncio da filha. Havia dias em que, sozinho no escritório, ele se perguntava se todo o dinheiro que conquistara servia realmente para alguma coisa. Mansões, carros importados, viagens luxuosas, nada preenchia o vazio deixado por aquele silêncio. Naquela manhã de segunda-feira, algo parecia diferente. Helena, como sempre, estava encostada na enorme janela do segundo andar, observando o movimento da rua lá fora. Só que, desta vez, ela não fitava os carros blindados dos vizinhos, nem os seguranças que circulavam pelo bairro nobre. Seus olhos estavam fixos em uma figura simples: o gari que passava recolhendo os sacos de lixo. O uniforme laranja contrastava com o cinza do asfalto, e seus gestos firmes chamaram a atenção dela. Era como se, pela primeira vez em anos, algo no mundo exterior conseguisse atravessar as muralhas invisíveis que cercavam o coração da menina. O gari se chamava Gabriel. Tinha 42 anos, um rosto marcado pelo sol e mãos calejadas de tanto trabalho. Enquanto levantava os sacos pesados, notou aquele olhar infantil preso nele. Acenou de leve, quase sem pensar. Helena não respondeu, mas um brilho diferente passou por seus olhos. O gesto simples de um desconhecido pareceu mais poderoso do que qualquer terapia milionária. Augusto, que observava de longe, sentiu o coração estremecer. Não era possível que aquele trabalhador simples tivesse conseguido em segundos o que ele tentava há anos. O milionário ainda não sabia, mas aquele pequeno encontro seria apenas o começo de uma transformação inesperada e dolorosa que mudaria para sempre a vida de todos. Naquela mesma noite, Augusto não conseguiu dormir. A imagem da filha parada na janela, olhando fixamente para o gari, rodava em sua mente sem descanso. Era como se algo tivesse finalmente acendido dentro dela. Ele, que gastara fortunas com médicos e especialistas, começava a se sentir pequeno diante de um gesto tão simples, um aceno de mão de um trabalhador da rua. Enquanto fitava o teto do quarto, pensava se estava disposto a aceitar que a solução para o silêncio de sua filha poderia vir de onde menos esperava, do lado de fora do muro luxuoso da mansão. Helena, por outro lado, dormiu como não fazia há muito tempo. Não teve pesadelos, não se encolheu sob os lençóis, apenas segurou firme seu ursinho de pelúcia, enquanto o rosto guardava um leve traço de paz. Carmen, a governanta que cuidava dela desde o desaparecimento da mãe, percebeu a diferença logo pela manhã. Senhor Augusto,
A menina parece diferente, comentou ao levar o café. O pai apenas assentiu, sem coragem de acreditar de verdade. Temia se agarrar a uma esperança frágil e vê-la se desfazer. Na manhã seguinte, exatamente às 7 horas, Helena correu para a mesma janela. Como se já tivesse decorado o horário, esperou pacientemente o barulho do caminhão de lixo se aproximando. Quando a carroceria metálica dobrou a esquina e o motor roncou alto, seus olhos brilharam de uma forma inédita. Gabriel estava lá outra vez, cumprindo sua rotina pesada de recolher sacos mal cheirosos. Ele ergueu a cabeça, viu a menininha parada e sorriu. Levantou o braço e fez o mesmo gesto, um simples aceno. O inesperado aconteceu. Helena levantou devagar a mãozinha e respondeu com um aceno tímido, mas verdadeiro. Foi a primeira vez em 8 anos de vida que alguém conseguiu dela uma reação espontânea. Augusto observava da sala, paralisado. Sentiu uma pontada de ciúme misturada com um sopro de esperança. O que aquele gari tinha que ele não possuía? Por que sua filha ignorava todos os esforços do pai, mas retribuía o gesto de um homem que mal conhecia? Era como se a vida estivesse lhe dando uma lição amarga. Nem sempre é o dinheiro que quebra o silêncio da alma. Naquele instante, uma sensação de inquietação cresceu dentro de Augusto. Ele começou a se perguntar se deveria intervir, se deveria impedir esse contato improvável entre sua filha e o gari. Afinal, que tipo de pai permitiria que uma criança tão frágil se aproximasse de um estranho? Mas algo no olhar de Helena o fez hesitar. Pela primeira vez em anos, ela parecia viva, interessada, conectada ao mundo. E talvez isso valesse mais do que qualquer orgulho ferido ou preconceito social. O milionário não sabia, mas esse dilema entre proteger sua filha e deixá-la experimentar algo novo estava apenas começando, e o preço de cada decisão se tornaria cada vez mais alto. Na tarde daquele mesmo dia, Augusto chamou Carmen para conversar em particular. A governanta, sempre cuidadosa e dedicada, percebia o peso da angústia no rosto do patrão. "Carmen, você viu o que aconteceu de manhã?" E perguntou ele, ainda sem acreditar no que presenciara. Ela assentiu com um sorriso discreto. "Vi sim, senhor." A menina acenou de volta. Foi tão natural, tão simples. Talvez seja o começo de algo novo. Mas Augusto não sabia se deveria se alegrar ou se preocupar. Afinal, como alguém que mal fazia parte do círculo da família, podia despertar em sua filha o que ninguém mais conseguiu em tantos anos. Enquanto isso, Helena parecia ter ganhado uma nova rotina. Ela aguardava ansiosa o momento em que o caminhão de lixo passava. Não importava se estava frio ou quente, se chovia ou se o sol ardia. A menina ficava plantada diante da janela, com os olhos fixos na rua. Quando Gabriel aparecia, ela sorria de leve, ainda tímida, mas já mostrando sinais de que dentro dela algo começava a se movimentar. Aquilo era um milagre silencioso. Augusto, de longe, assistia com o coração apertado. Não era fácil aceitar que o afeto da filha estava sendo conquistado por um estranho. Gabriel, por sua vez, não fazia ideia da dimensão do que estava acontecendo. Para ele, era apenas uma menina curiosa, talvez solitária, que buscava algum tipo de atenção. O gari tinha sua própria vida difícil. Morava em um pequeno quarto alugado em um bairro distante. Sustentava sozinho 2 filhos depois que a esposa os abandonou. E mesmo com tanto esforço, mal conseguia pagar as contas. O trabalho pesado, o preconceito e a indiferença das pessoas faziam parte de sua rotina. Mas quando via aquela garotinha de vestido sempre impecável acenando para ele, algo dentro dele se iluminava. Era como se recebesse um lembrete de que, apesar de tudo, ainda havia pureza no mundo. Augusto, atormentado por dúvidas, decidiu investigar mais de perto. Ordenou que os seguranças da mansão ficassem atentos ao gari, anotassem seus horários, observassem seus movimentos. Queria garantir que nada ameaçasse a segurança de Helena, mas no fundo, sabia que o que sentia não era apenas preocupação, era também orgulho ferido. Como aceitar que, com toda a sua fortuna, precisasse de um homem simples para ver sua filha reagir? Naquela noite, Augusto se trancou em seu escritório e ficou olhando uma foto antiga da esposa. "Será que você veria isso como uma ameaça ou como uma chance?" Ou murmurou para si mesmo. A lembrança da mulher partindo ainda doía, e agora parecia que a vida estava colocando outro teste em seu caminho.
Ele não sabia se conseguiria passar por mais essa prova. O que Augusto não imaginava era que esse laço improvável entre sua filha e o gari logo se transformaria em algo que ninguém poderia controlar e que mudaria não apenas Helena, mas também sua própria forma de enxergar o mundo. Na manhã de quarta-feira, Helena acordou antes mesmo que Carmen viesse chamá-la para o café. A menina parecia ter dentro de si uma nova energia, algo que ninguém via há anos. Enquanto ainda segurava o urso de pelúcia, correu até a janela e ficou ali esperando. Os minutos se arrastavam lentamente até que, de repente, o ronco do caminhão ecoou pela rua. Helena sorriu e encostou as mãos no vidro, como se quisesse atravessá-lo para se aproximar. Gabriel, como de costume, levantou o braço e acenou. Mas desta vez ela fez algo inesperado. Abriu a janela, inclinou-se levemente e balançou a mão com mais firmeza. Foi um gesto simples, mas para Augusto, que observava tudo de pé no corredor, aquilo foi um terremoto no coração. Depois do café, o milionário não conseguiu esconder a inquietação. Carmen, você viu o que ela fez? Helena abriu a janela. Ela nunca abre aquela janela, disse ele com a voz embargada. A governanta sorriu. Senhor, talvez a menina esteja tentando nos mostrar que está pronta para algo novo. Augusto respirou fundo, ainda sem saber como lidar com aquela sensação de perder o controle da própria filha. Tudo o que sempre fez foi tentar protegê-la, blindá-la de sofrimentos. Mas a verdade era que nenhum de seus métodos havia funcionado. E agora, um gesto vindo de um gari parecia ser a chave para romper o silêncio. Enquanto isso, Gabriel seguia sua rotina. O trabalho pesado, o calor sufocante e o cheiro dos sacos de lixo não diminuíam sua disposição. Mas dentro dele, uma curiosidade começava a nascer. Quem era aquela menina que todos os dias o observava como se ele fosse a única pessoa que existia no mundo? Gabriel não tinha intenção de invadir espaço nenhum, mas algo no olhar dela o fazia sentir uma estranha responsabilidade, como se de alguma forma ele tivesse sido escolhido para ocupar um lugar especial naquela vida. Naquela noite, Augusto voltou a refletir em silêncio no escritório. O medo o corroía. Medo de perder a filha para um estranho, medo de não conseguir ser suficiente, medo de admitir que sua fortuna não resolvia nada. Lembrou-se de quantas vezes havia prometido a si mesmo que nunca deixaria Helena se sentir sozinha. Mas ali estava ela, encontrando conforto justamente fora dos muros que ele ergueu com tanto cuidado. No entanto, o destino não tinha pressa. As coisas ainda estavam apenas começando. O que parecia um detalhe singelo, uma troca de olhares, um aceno tímido, era na verdade o prelúdio de um turbilhão que colocaria em xeque todas as certezas de Augusto. Porque às vezes, a vida insiste em mostrar que a maior riqueza não está nos cofres cheios, mas nos gestos mais simples. Na quinta-feira, a rotina parecia se repetir. Helena acordou cedo, tomou o café em silêncio e correu até a janela para esperar o caminhão laranja dobrar a esquina. Só que dessa vez, ela não apenas acenou. Quando Gabriel levantou a mão para cumprimentá-la, a menina desapareceu da janela e, para surpresa de Carmen, desceu as escadas correndo. A governanta se apavorou ao vê-la empurrando o pesado portão da mansão. Mas, Senhor Augusto! Gritou, mas era tarde demais. Helena atravessava o jardim até a calçada, determinada a encontrar aquele homem simples, que parecia ser o único a despertar nela alguma vida. Augusto correu atrás, tomado pelo pânico. Helena, o que você está fazendo? Perguntou a voz carregada de desespero, mas a menina apenas se sentou na calçada, com as mãozinhas apoiadas sobre os joelhos, esperando. Gabriel percebeu a cena enquanto puxava um saco pesado de lixo. Desacreditado, largou tudo e caminhou em direção à criança com passos lentos, receoso de assustá-la. Quando chegou mais perto, ajoelhou-se e disse baixinho: "Você estava me esperando, não é?" Helena não respondeu, mas seus olhos brilharam e ela acenou que sim com a cabeça. Foi o primeiro gesto claro de comunicação em toda a sua vida. O coração de Augusto disparou. Por um lado, estava prestes a interromper aquele contato inusitado, mas por outro, algo o impedia. O olhar da filha era diferente, vivo, cheio de esperança. Ele nunca havia visto aquela expressão antes. Então ficou imóvel, observando com lágrimas se acumulando nos olhos.
Gabriel, percebendo a delicadeza da situação, tirou do bolso um pedaço de papel amassado e começou a dobrá-lo com paciência. Minutos depois, formou um barquinho improvisado e o entregou para a menina. Helena segurou o objeto como se fosse um tesouro. E pela primeira vez em todos aqueles anos, um pequeno sorriso rasgou seu rosto. Foi tímido, quase imperceptível, mas suficiente para estremecer o coração de quem assistia. Carmen, boquiaberta, levou as mãos ao rosto. "Meu Deus!" ela murmurou sorrindo. Augusto sentiu as pernas tremerem. Não era possível que aquele gari tivesse conquistado em minutos o que ele tentara em tantos anos. A cena tinha algo de milagroso. Helena abraçou o barquinho contra o peito, como se tivesse encontrado algo que a completava. Gabriel, humilde, apenas sorriu e disse: "Se você guardar bem, amanhã faço outro para você." A menina assentiu, e nesse gesto simples nasceu um vínculo invisível que ninguém mais seria capaz de romper. Naquele dia, Augusto compreendeu que a vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. O mundo que ele acreditava controlar já não obedecia às suas regras. Algo novo e imprevisível havia entrado em sua casa, e era impossível prever até onde aquilo chegaria. Naquela noite, Augusto não conseguiu pregar os olhos. O sorriso tímido da filha ecoava em sua memória como uma música rara que ele jamais havia ouvido. Andava de um lado para o outro em seu escritório, com o copo de uísque intacto sobre a mesa. "Como pode?" murmurava para si mesmo. Anos de especialistas, tratamentos, viagens, e ele consegue em minutos o que todos falharam. Não era apenas espanto, era também uma mistura de gratidão, orgulho ferido e até inveja. O peso dessas emoções o esmagava, e ele sentia que precisava tomar uma decisão: permitir que esse contato continuasse ou colocar um fim antes que as coisas fugissem do controle. Enquanto isso, Helena dormia profundamente, abraçada ao pequeno barquinho de papel como se fosse um talismã. Carmen entrou no quarto em silêncio e parou por alguns segundos apenas para contemplar a cena. Nos últimos anos, ela havia visto a menina se encolher em pesadelos, chorar sem lágrimas e viver como se fosse um fantasma. Agora, pela primeira vez, via Helena repousar com serenidade. A governanta desceu as escadas emocionada, sem saber como contar ao patrão que de fato havia testemunhado um milagre. Na manhã seguinte, Augusto desceu para o café mais cedo do que de costume. Helena já estava sentada, mexendo distraidamente no pão, mas sem largar o barquinho de papel. O pai, tentando disfarçar a emoção, perguntou: "Gostou do presente?" A menina apenas segurou o brinquedo mais forte e balançou a cabeça em sinal de sim. Foi um gesto pequeno, mas que deixou Augusto sem palavras. Era a primeira vez em anos que ele sentia algum tipo de resposta direta da filha. Quando o caminhão surgiu novamente, Helena disparou para a janela. Gabriel, percebendo a expectativa, já trazia outro pedaço de papel no bolso. Recolheu os sacos com rapidez e, quando olhou para cima, encontrou a menininha esperando. Ele ergueu um novo barquinho, mostrando de longe, e fez sinal de que era para ela. Helena sorriu, e dessa vez não foi um sorriso tímido. Foi claro, aberto, cheio de vida. Augusto, parado atrás da cortina, deixou as lágrimas caírem sem conseguir controlar. Sentiu-se pequeno, mas também aliviado, como se uma fenda de luz tivesse finalmente atravessado a escuridão que consumia sua família. Naquele instante, Augusto percebeu que estava diante de um dilema que mexeria não apenas com sua posição de pai, mas também com sua visão de mundo. Aceitar a presença de Gabriel era, de certo modo, reconhecer que o dinheiro não era suficiente para trazer de volta o brilho nos olhos de Helena. E essa era uma verdade dura demais para alguém acostumado a comprar tudo. O milionário ainda não sabia, mas estava prestes a iniciar uma jornada de humildade e transformação, que mudaria não só sua filha, mas a ele próprio. Na sexta-feira, Augusto decidiu acompanhar de perto o momento em que o caminhão do lixo passava. Normalmente ele ficava escondido atrás da janela ou no escritório, mas dessa vez saiu para o jardim, fingindo observar as plantas. O coração batia forte, um misto de ansiedade e desconfiança. Helena, atenta como sempre, correu até o portão quando ouviu o motor se aproximando. Gabriel, já acostumado à presença da menina, parou o carrinho de coleta e tirou do bolso uma folha colorida. Com destreza, começou a dobrá-la ali mesmo, no meio da rua,
transformando-a em um pequeno pássaro de papel. Helena estendeu as mãos quando ele terminou, e os olhos dela brilharam como se tivesse recebido a joia mais rara do mundo. Augusto engoliu em seco. Era impossível negar a força daquela conexão. Gabriel não falava muito, apenas sorria e oferecia pequenos gestos que, de alguma forma, alcançavam a alma da menina. Aquilo machucava o orgulho de Augusto, mas também lhe trazia uma pontada de esperança. Pela primeira vez, ele pensou em se aproximar e agradecer. Porém, quando deu um passo à frente, foi tomado pela hesitação. O que os vizinhos pensariam ao vê-lo conversando com o gari? Será que enxergariam fraqueza em sua postura de homem poderoso? Esses pensamentos mesquinhos o paralisaram, e ele voltou para dentro da casa sem dizer nada. Helena, porém, não parecia se importar com aparências. Segurava o pássaro de papel contra o peito, como se fosse um amuleto capaz de protegê-la de toda a dor que carregava. Carmen, que observava tudo da varanda, não conteve as lágrimas. Aproximou-se de Augusto mais tarde e disse com firmeza: Senhor, talvez esteja na hora de aceitar que a menina precisa desse contato. Não é o uniforme nem a posição social. É o coração dele que está alcançando o dela. Augusto ficou em silêncio, mas aquelas palavras ecoaram fundo. Naquela noite, sozinho em seu escritório, ele abriu uma gaveta e encontrou um antigo diário da esposa. Nas páginas amareladas havia uma frase sublinhada: Às vezes, quem menos esperamos é quem mais pode nos ensinar sobre o amor. Augusto fechou o caderno com força, como se tivesse levado um soco no peito. Era como se a própria memória da esposa o estivesse confrontando, exigindo que ele deixasse o orgulho de lado para enxergar o que realmente importava. Enquanto isso, Gabriel seguia sua vida simples, sem imaginar o quanto estava mexendo com aquela família rica. Voltava para casa exausto, depois de horas puxando sacos pesados e enfrentando o olhar de desprezo de muitos moradores do bairro. Ainda assim, no fundo do peito, sentia que algo especial estava acontecendo. Talvez aquela menina fosse uma razão inesperada para continuar acreditando que sua vida tinha valor, apesar de todas as dificuldades. O sábado amanheceu nublado e uma fina garoa deixava o asfalto escorregadio. Helena, no entanto, não arredou o pé da janela. Os olhos atentos buscavam o caminhão laranja, que sempre surgia na mesma hora. Carmen tentava distraí-la com o café da manhã, mas a menina permanecia imóvel, como se toda a sua energia estivesse voltada para aquele único momento do dia. Quando o motor roncou ao longe, Helena correu até o portão e ficou à espera, os dedinhos trêmulos segurando a grade de ferro. Gabriel chegou encharcado, com o uniforme molhado e os sapatos pesados de barro. Ainda assim, quando avistou a menininha, sorriu como sempre. Ele tirou do bolso um papel protegido dentro de um saco plástico e, em poucos minutos, moldou uma flor improvisada. Ao entregar o presente por entre as grades, Helena o segurou com delicadeza e, para espanto de Carmen, encostou o objeto no rosto, como se sentisse o perfume de uma rosa verdadeira. O gesto arrancou um suspiro emocionado de Gabriel. Ele nunca havia visto uma criança reagir com tanta sensibilidade a algo tão pequeno. Augusto, que observava de dentro da mansão, sentiu uma mistura de sentimentos que não conseguia nomear. Estava comovido, sim, mas também tomado por um ciúme doloroso. Sou o pai dela, por que não é comigo? Pensava. Ao mesmo tempo, sabia que aquela cena era preciosa demais para ser interrompida. Então ficou parado imóvel, permitindo que a magia seguisse seu curso. Depois que o caminhão partiu, Helena permaneceu na calçada, abraçada à flor de papel. Carmen tentou convencê-la a voltar para dentro, mas a menina parecia hipnotizada, como se quisesse guardar aquele instante para sempre. Senhor Augusto, disse a governanta mais tarde, não adianta lutar contra isso. A menina encontrou uma razão para reagir, e se o senhor tentar cortar esse laço, ela pode voltar a se fechar. Augusto não respondeu, mas dentro dele crescia a sensação de estar diante de uma encruzilhada. Ou aceitava aquele homem simples na vida de sua filha, ou corria o risco de perder o pouco progresso que ela havia feito. Naquela noite, o milionário saiu sozinho de carro. Dirigiu sem destino até parar diante de uma praça simples, no centro da cidade. Observou crianças correndo descalças, rindo apesar da chuva fina que ainda caía. Ali, no meio da pobreza, havia uma alegria que ele não via em sua própria casa.
E foi nesse contraste que Augusto começou a entender. Talvez a felicidade não tivesse nada a ver com o tamanho da mansão, mas sim com a pureza dos gestos que nascem do coração. Mal sabia ele que esse pensamento seria apenas o início de uma transformação profunda que o obrigaria a rever tudo o que acreditava sobre amor, riqueza e valor humano. O domingo chegou trazendo um silêncio ainda mais pesado para a mansão Vasconcelos. Sem a passagem do caminhão do lixo, Helena parecia inquieta. Passava de um lado para o outro, olhando pela janela, descendo até o portão, voltando para dentro, como se esperasse algo que não vinha. Carmen tentou distraí-la com brincadeiras, mas a menina não se interessava. O vazio deixado pela ausência de Gabriel era evidente. Era como se em tão pouco tempo, aquele homem simples tivesse se tornado o ponto alto dos dias dela. Augusto observava tudo de longe, perturbado. O coração doía ao ver a filha dependente de uma presença que não era a sua. Ao mesmo tempo, a constatação era inegável. Helena havia mudado. Ela parecia mais viva, mais atenta, como se finalmente quisesse interagir com o mundo. O milionário passou horas refletindo, dividido entre a gratidão e a revolta. Ele sempre acreditou que poderia comprar soluções para todos os problemas. Mas como se compra o sorriso de uma criança? Como se paga pelo brilho nos olhos que voltou depois de tantos anos? No fim da tarde, incapaz de suportar a angústia, Augusto tomou uma decisão inesperada. Chamou o motorista e pediu para levá-lo até o bairro humilde onde Gabriel morava. A cada rua que deixava para trás, o contraste aumentava. As mansões arborizadas do condomínio davam lugar a casas simples, muitas com paredes descascadas e telhados de zinco. O coração de Augusto apertou. Ele nunca havia imaginado a vida além de seus muros de luxo. Quando chegou, viu Gabriel sentado em frente a uma pequena pensão, arrumando as botas velhas de trabalho. O homem simples parecia cansado, mas havia dignidade em seus gestos. Augusto, desconfortável, desceu do carro. "Boa tarde. O senhor é o Gabriel, certo?" perguntou, tentando soar firme. O gari levantou-se surpreso e confirmou. O milionário respirou fundo. "Sou Augusto Vasconcelos, pai da Helena. Eu queria agradecer. Não sei como, mas minha filha reagiu ao senhor como nunca reagiu a ninguém." Gabriel coçou a nuca, constrangido. "Eu só faço meu trabalho, senhor." "Não esperava nada disso." Augusto insistiu. "Mesmo assim, o senhor conseguiu algo que nenhum médico alcançou." Houve um silêncio incômodo, quebrado apenas pelo barulho distante de crianças brincando na rua. Gabriel então disse em voz baixa: "Talvez a menina só precise de alguém que não espere nada dela." Eu apenas sorri. "Só isso." Augusto voltou para casa com a mente em conflito. A frase ecoava como um aviso. Talvez ele próprio estivesse exigindo demais de Helena, esperando que ela falasse, que voltasse a ser a criança alegre de antes. Talvez fosse justamente essa pressão que a mantinha em silêncio. E agora, um estranho mostrava que o caminho poderia ser outro, mais simples, mais humano. Na segunda-feira, Helena parecia ainda mais ansiosa. A ausência do domingo havia deixado marcas, e agora ela aguardava o barulho do motor do caminhão, como quem espera um milagre. Quando finalmente o veículo dobrou a esquina, seus olhos brilharam de alegria. Ela correu até o portão e esperou Gabriel se aproximar. O gari, percebendo a expectativa da menina, sorriu e tirou do bolso um pedaço de papel maior que os anteriores. Dobrou-o com calma, transformando-o em um pequeno chapéu. Ao entregar para Helena, ela o colocou imediatamente sobre a cabeça e, pela primeira vez, soltou uma risada curta e cristalina. O som ecoou pelo jardim e fez Carmen cobrir a boca de surpresa. Augusto, que observava da varanda, sentiu as pernas fraquejarem. Era a primeira vez que ouvia a filha emitir qualquer som além do silêncio sufocante que a acompanhava há anos. Não foram palavras, mas aquela risada tinha o poder de desmontar todas as suas certezas. Ele correu até o portão, mas parou a alguns passos, sem coragem de interromper o momento. Gabriel, ainda ajoelhado diante da menina, parecia tão natural que por um instante o milionário se sentiu um intruso em sua própria casa. Depois que o caminhão partiu, Helena voltou para dentro ainda com o chapéu de papel na cabeça. Sentou-se à mesa para o almoço e pela primeira vez parecia comer com algum entusiasmo. Augusto não conseguiu se conter. "Você gostou, filha?" e perguntou com a voz trêmula.
Helena apenas acenou positivamente, mas o gesto foi acompanhado de um brilho no olhar que valia mais do que qualquer resposta. Carmen enxugou discretamente as lágrimas, emocionada com o progresso da menina. Naquela noite, Augusto chamou Gabriel para uma conversa. Pediu ao motorista que fosse até o ponto final da rota de coleta e aguardou o gari terminar o turno. Quando Gabriel se aproximou, cansado e coberto de suor, encontrou o milionário parado ao lado de um carro de luxo. "Preciso falar com você", disse Augusto. O tom não era de superioridade, mas de um homem quebrado em busca de respostas. "O que você faz para que minha filha reaja desse jeito?" Gabriel respirou fundo e respondeu com simplicidade. "Eu não faço nada além de tratá-la como uma criança comum. Não espero que ela fale. Não pressiono, não cobro. Só ofereço um sorriso, um gesto. Talvez seja isso que ela precisa." Augusto ficou em silêncio. Nunca havia pensado que sua própria ansiedade poderia ser uma barreira. Naquele instante, percebeu que o gari não estava apenas ajudando Helena, mas também ensinando a ele uma lição que o dinheiro jamais poderia comprar. Que assim, sem perceber, Augusto começava a se transformar tanto quanto a filha. Mas ainda havia muito pela frente, e os obstáculos que surgiriam logo colocariam à prova essa inesperada ligação. Os dias seguintes se tornaram uma nova rotina. Todas as manhãs, Helena esperava pelo caminhão laranja e, todas as manhãs, Gabriel aparecia com algum presente simples feito de papel. Um aviãozinho, uma borboleta, até uma coroa improvisada que a menina usou durante horas. Cada gesto arrancava dela reações inéditas. Um sorriso mais aberto, uma gargalhada curta, olhares cheios de vida. Carmen mal acreditava no que presenciava, e Augusto oscilava entre a alegria e a dor de não ser ele a provocar essas mudanças. Mas a tranquilidade não durou. Certa tarde, Augusto recebeu uma ligação inesperada do colégio particular, onde Helena ainda estava matriculada, embora não frequentasse as aulas havia meses. A diretora exigia que a menina retornasse às atividades, ameaçando cortar a vaga se não houvesse uma posição imediata. "Senhor Vasconcelos, entendemos as dificuldades, mas sua filha precisa se reintegrar. Não podemos manter indefinidamente uma matrícula sem frequência." Augusto encerrou a ligação, sentindo o peso de uma nova pressão. Como levar Helena de volta a um ambiente em que provavelmente enfrentaria olhares de julgamento e perguntas incômodas se ela mal conseguia reagir ao mundo? Naquela noite, ele comentou com Carmen: "Talvez seja cedo demais. Ela está começando a reagir. Mas será que suportaria a escola?" A governanta, com sua sabedoria simples, respondeu: "Senhor, às vezes as crianças precisam de pontes, não de muros. Talvez ela precise de alguém que a acompanhe nesse processo." Augusto imediatamente pensou em Gabriel. A ideia parecia absurda. Um gari como apoio na escola da filha de um milionário. Mas ao mesmo tempo fazia sentido. Só ele conseguia alcançar Helena de forma genuína. Enquanto isso, Gabriel vivia seus próprios dilemas. O dono da pensão onde morava apareceu cobrando 3 meses de aluguel atrasado. "Se não pagar até sexta-feira, vai ter que sair, Gabriel. Já esperei demais." O gari sentiu o peso do mundo desabar. Trabalhava horas exaustivas, mas grande parte do salário era destinada aos filhos que moravam com a ex-esposa. Mal sobrava para suas próprias despesas. Voltou para casa naquela noite, carregando não apenas sacos de lixo, mas também um fardo de preocupações. O contraste era gritante. Enquanto Helena dormia abraçada às dobraduras de papel, finalmente sorrindo em seus sonhos, Gabriel se deitava em um colchão gasto, olhando para o teto e se perguntando como iria sobreviver àquela nova ameaça. Que ainda que vivessem em mundos opostos, seus destinos estavam cada vez mais entrelaçados, por fios invisíveis que nem o mais rico dos homens poderia cortar. Na manhã seguinte, Augusto notou que Helena não apenas esperava por Gabriel, mas havia preparado algo especial. Sobre a mesa do café, Carmen encontrou vários papéis rabiscados com desenhos coloridos. Entre eles, um em especial chamava a atenção. Um homem de uniforme laranja, ao lado de uma menina sorridente. Helena segurava o desenho com firmeza, como se tivesse sido feito para alguém muito importante. Quando o caminhão se aproximou, ela correu até o portão e, com gestos tímidos, entregou a folha a Gabriel.
O gari ficou sem palavras. Era a primeira vez que recebia um presente da menina. Seus olhos marejaram, e ele segurou o desenho contra o peito como se fosse um troféu. Augusto, de longe, observava a cena com sentimentos contraditórios. Orgulho da filha, ciúme por não estar incluído no desenho e uma pontada de gratidão silenciosa por aquele homem simples ter conseguido abrir uma brecha no coração de Helena. No entanto, quanto mais esse vínculo crescia, mais Augusto se perguntava aonde isso poderia levar. Afinal, até onde o milionário poderia permitir que um gari ocupasse um espaço tão íntimo em sua família? Naquela tarde, o destino colocou mais uma peça no tabuleiro. Gabriel foi chamado ao escritório da empresa de coleta e recebeu a notícia que temia. Haveria cortes na equipe. Apesar de ser um funcionário dedicado, ele estava na lista dos que perderiam parte da carga horária. Isso significava menos dinheiro e ainda mais dificuldade para se manter. Voltou para casa arrasado, mas guardou o segredo. Não queria que sua tristeza fosse percebida por Helena, muito menos atrapalhar o progresso dela. Enquanto isso, Augusto pensava cada vez mais sobre a conversa com a diretora da escola. Helena precisava voltar, mas como fazê-la enfrentar o mundo sem que fosse engolida pelo julgamento dos colegas? Carmen insistia que Gabriel era a ponte, mas Augusto não tinha coragem de propor algo tão inusitado. Até que, naquela mesma noite, Helena entrou no escritório do pai, carregando o pássaro de papel e o desenho que Gabriel havia guardado mais cedo. Sem dizer nada, colocou tudo sobre a mesa e apontou para o caderno aberto de Augusto, onde havia anotações sobre a reunião da escola. Foi como se a menina, à sua maneira silenciosa, tivesse dado a resposta. Queria o gari ao seu lado, fosse na rua ou dentro da sala de aula. Augusto engoliu em seco. Talvez estivesse na hora de derrubar seus próprios muros. O coração de pai gritava que deveria proteger a filha de qualquer julgamento, mas a expressão determinada dela dizia que só havia um caminho: confiar naquele vínculo inesperado. Na manhã de terça-feira, Augusto tomou uma decisão que mudaria os rumos de sua casa. Chamou Gabriel para uma conversa reservada, pedindo que entrasse pela porta dos fundos da mansão, onde raramente alguém de fora era recebido. O gari, surpreso e um pouco desconfiado, atravessou o jardim com passos contidos, ainda vestindo o uniforme manchado do trabalho. Helena, ao vê-lo, correu imediatamente até ele e agarrou sua mão com firmeza, como se quisesse mostrar que estava do seu lado. O gesto deixou Augusto sem palavras, mas também mais certo de que precisava enfrentar seu orgulho. Gabriel, começou o milionário, a voz mais baixa que o de costume. Eu preciso da sua ajuda. A escola da Helena exige que ela retorne às aulas, mas ela só reage diante de você. Eu gostaria que você a acompanhasse nesse processo. Gabriel arregalou os olhos. Senhor, eu, um gari dentro de uma escola de elite? Isso vai chamar atenção demais. Augusto respirou fundo. Talvez sim, mas não me importa. Se for para minha filha encontrar o caminho dela, aceito enfrentar qualquer olhar torto. Helena, ouvindo de perto, apertava a mão de Gabriel, como se implorasse silenciosamente para que ele aceitasse. O gari, emocionado, respondeu: Eu não sei se sou a pessoa certa, mas se ela confia em mim, então eu vou. Augusto sentiu um peso sair de suas costas, embora soubesse que as críticas viriam de todos os lados. Enquanto isso, no bairro humilde onde Gabriel morava, a pressão aumentava. O dono da pensão o abordou novamente, exigindo o pagamento do aluguel atrasado. Se não me pagar até sexta-feira, vou colocar suas coisas na rua. Não tem mais conversa. Gabriel saiu dali de cabeça baixa, pensando em como equilibraria as contas. O trabalho extra que Augusto oferecia ajudava, mas ainda era insuficiente. O medo de perder o teto o consumia, mas havia algo que lhe dava forças: o olhar da pequena Helena, que finalmente havia encontrado nele uma razão para sorrir. Naquela noite, Augusto refletia diante da lareira. Lembrou-se de quantas vezes havia subestimado as pessoas simples, acreditando que apenas médicos, especialistas e homens de terno poderiam trazer soluções. Agora, um gari se tornava essencial não apenas para sua filha, mas para sua própria compreensão do mundo. O milionário começou a se perguntar se, no fundo, não era ele quem mais precisava aprender com aquele homem de mãos calejadas. Helena. Em seu quarto,
Adormeceu com o novo desenho que fizera. 3 figuras de mãos dadas, ela, o pai e Gabriel. Pela primeira vez, parecia incluir todos em seu universo silencioso, como se quisesse dizer sem palavras que agora tinha uma família completa. A quarta-feira amanheceu ensolarada, mas dentro da mansão, o clima era de tensão. Augusto havia comunicado à diretora da escola que Helena voltaria às aulas, acompanhada por Gabriel. Do outro lado da linha, a mulher engasgou surpresa. O senhor está dizendo que um gari vai acompanhar sua filha dentro de nossa instituição? A voz carregava desprezo, mas Augusto respondeu firme. Estou dizendo que minha filha só confia nele. Se a escola não aceitar, vou buscar outra. Foi a primeira vez que o milionário desafiou abertamente aquele círculo social onde sempre buscou aprovação. Na manhã do retorno, Helena vestiu o uniforme escolar com certa relutância, mas não largou a mão de Gabriel em nenhum momento. O contraste era gritante. A menina impecavelmente arrumada e o homem simples, com botas gastas e um sorriso tímido, caminhando lado a lado pelos corredores de mármore da escola de elite. Olhares se viraram imediatamente. Pais cochichavam entre si. Alunos riam escondidos. Professores trocavam expressões de espanto. Mas Helena, alheia a tudo, apenas segurava mais firme o braço de Gabriel, como se dissesse ao mundo que nada a abalaria enquanto ele estivesse por perto. Durante a primeira aula, a menina permaneceu em silêncio, mas pela primeira vez demonstrou interesse. Observava atentamente o quadro, rabiscava no caderno e, em alguns momentos, até arriscava desenhar pequenas figuras que representavam as lições. Gabriel, sentado discretamente no fundo da sala, acompanhava cada gesto, pronto para intervir se fosse necessário. Quando o recreio chegou, um grupo de crianças tentou se aproximar, curiosas. "Por que você nunca fala?" E perguntou uma menina loira em tom quase provocativo. Helena desviou o olhar, mas Gabriel se aproximou e, com calma, respondeu. "Às vezes a gente fala de outras formas. E isso também vale muito." O comentário fez algumas crianças rirem, mas outras ficaram pensativas. Augusto, que havia acompanhado à distância, observava tudo com o coração apertado. Estava orgulhoso da coragem da filha e da firmeza de Gabriel. Ao mesmo tempo, percebia o peso do preconceito pairando no ar. Sabia que aquela decisão traria consequências, mas também tinha certeza de que era o único caminho para que Helena voltasse a se abrir. Na saída, quando entraram no carro, Helena encostou a cabeça no ombro de Gabriel, um gesto tão simples e tão poderoso que deixou Augusto em silêncio. Ele percebeu que sua filha não apenas confiava naquele homem, mas já o via como parte fundamental de sua vida. E naquele instante, o milionário compreendeu que não havia mais volta. Os dias que se seguiram foram de intensas transformações. Helena já não resistia tanto à escola. Ainda não falava, mas sorria mais vezes. E com a presença de Gabriel, parecia sentir-se protegida. Os professores começaram a perceber a diferença. A menina, que antes era descrita como um enigma, agora mostrava interesse pelas aulas de artes. Rabiscava flores e pássaros coloridos e até arriscava levantar a mão para participar com gestos. As outras crianças, curiosas no início, começaram a aceitá-la aos poucos. Algumas se aproximavam para brincar nos intervalos, enquanto outras ainda cochichavam maldosamente. Mas em todos os momentos, Helena se agarrava à presença firme de Gabriel como se fosse sua âncora. Augusto, observando de longe, sentia uma mistura agridoce. Por um lado, via a filha finalmente dando passos rumo à vida. Por outro, doía perceber que não era ele quem guiava esse processo. O orgulho paterno se misturava ao ciúme, e cada dia se tornava um teste de humildade. Carmen, sempre atenta, o advertiu. "Senhor, às vezes amar é aceitar que não temos todas as respostas. O que importa é que ela está reagindo." Augusto ficou em silêncio, mas sabia que a governanta tinha razão. Enquanto isso, Gabriel enfrentava batalhas silenciosas. O prazo para pagar o aluguel se aproximava, e o medo de ser despejado tirava-lhe o sono. Ele trabalhava horas extras no jardim da mansão, mas ainda assim não era o suficiente. À noite, sentado em sua cama estreita, segurava o desenho que Helena lhe dera dias antes. O homem de uniforme laranja ao lado da menina sorridente. Aquilo era sua força,
lembrando-o de que, apesar das dificuldades, havia alguém que via valor nele. Na sexta-feira, durante o recreio, algo inesperado aconteceu. Um grupo de meninos zombou de Helena, chamando-a de boneca quebrada por não falar. Antes que Gabriel pudesse reagir, uma das colegas se levantou e disse: "Ela fala assim, só que de outro jeito. Vocês é que não sabem ouvir." Helena olhou para a menina com surpresa, e um sorriso tímido se formou em seus lábios. Foi um momento pequeno, mas poderoso. Pela primeira vez, alguém além de Gabriel a defendia. Naquele dia, ao voltarem para casa, Augusto percebeu algo diferente. Helena se deitou no sofá da sala, e ao lado de Gabriel começou a desenhar novamente. Desta vez, o papel mostrava 3 figuras. Ela, o pai e o gari, todos de mãos dadas. Augusto sentiu o coração derreter. A mensagem era clara. Para Helena, os 2 homens eram igualmente importantes e talvez pela primeira vez ele estivesse disposto a aceitar isso. O fim de semana trouxe uma calmaria aparente. Helena passou boa parte do sábado no jardim, acompanhando Gabriel enquanto ele cuidava das plantas. Ela se sentava sobre a grama, observando cada gesto com atenção, como se aprender a podar uma roseira fosse tão fascinante quanto um espetáculo. Gabriel, paciente, explicava com palavras simples, sem esperar resposta. E ainda assim, Helena reagia com olhares atentos e pequenos sorrisos que pareciam carregar mais significado do que 1000 frases. Augusto observava de longe, tomado por sentimentos que se misturavam como um redemoinho. Ele sentia gratidão, mas também uma estranha sensação de ameaça. Será que minha filha vai amá-lo mais do que a mim? Pensava enquanto caminhava de um lado para o outro dentro da mansão. Era como se, pela primeira vez, tivesse medo de ser substituído. Carmen, percebendo sua inquietação, aproximou-se e disse com doçura: "Senhor, a menina não está trocando o Senhor por ninguém. Ela está encontrando espaço para ser ela mesma, e isso só fortalece o vínculo de vocês 2. Naquela noite, Augusto tentou algo diferente. Sentou-se ao lado da filha, que ainda segurava uma das dobraduras de papel feitas por Gabriel. "Helena, posso brincar com você?" perguntou. A menina hesitou por alguns segundos, mas acabou entregando o barquinho ao pai. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. Augusto sentiu os olhos marejarem, entendendo que talvez não precisasse competir com Gabriel, e sim aprender com ele. Enquanto isso, a vida de Gabriel fora da mansão se tornava cada vez mais difícil. O prazo para pagar o aluguel vencera, e o dono da pensão já havia deixado um aviso duro. Na segunda-feira, suas coisas vão para a rua. Gabriel não sabia como reagir. O medo de perder o pouco que tinha o corroía, mas ao mesmo tempo, não queria preocupar Helena nem criar constrangimentos com Augusto. Guardava o problema para si, acreditando que, de algum jeito, encontraria uma solução. No domingo à tarde, algo inesperado aconteceu. Helena entrou no escritório do pai com um desenho novo. No papel apareciam 2 casas. Uma grande, claramente a mansão, e outra pequena, simples, mas desenhada com cores vivas. Entre elas, Helena desenhou uma ponte, ligando as 2 construções. Augusto segurou o desenho confuso. "O que você quis dizer com isso, filha?" E perguntou sem obter resposta. Mas no fundo ele sabia. Sua filha já entendia de forma pura e silenciosa que os 2 mundos precisavam se conectar. E talvez estivesse prestes a acontecer algo que uniria esses universos de um jeito que ninguém poderia prever. Na segunda-feira, o inevitável aconteceu. Gabriel chegou em casa após o turno da manhã e encontrou suas poucas roupas e pertences espalhados na calçada. O dono da pensão, impaciente, trancou a porta e cruzou os braços. "Eu avisei, Gabriel. 3 meses de atraso. Não posso mais esperar." O gari ficou parado olhando suas coisas jogadas no chão, sentindo o peso esmagador da vergonha. Pensou nos filhos que dependiam dele e em Helena, que esperava todos os dias pelo seu sorriso. O coração doía, mas ele não tinha forças para discutir. Recolheu suas coisas em silêncio e saiu carregando a mala surrada, sem saber para onde ir. Enquanto isso, na mansão, Helena estava inquieta. A menina foi até a janela no horário de sempre, mas o caminhão passou e Gabriel não estava lá. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Correu até Carmen puxando a barra do avental e apontou para a rua com desespero. Augusto, percebendo a cena, sentiu o coração apertar. Algo estava errado.
Sem perder tempo, mandou o motorista seguir a rota da coleta. Encontraram Gabriel caminhando sozinho, arrastando a mala velha sob o sol escaldante. "Gabriel!" chamou Augusto ao abrir a porta do carro. O gari parou surpreso e envergonhado. Helena correu em direção a ele e agarrou sua mão com força, como se quisesse impedi-lo de desaparecer. Augusto desceu do carro e perguntou: "O que aconteceu?" Gabriel hesitou, mas não conseguiu esconder a verdade. "Fui despejado, senhor. Não consegui pagar o aluguel." Augusto ficou em silêncio por alguns segundos. Dentro dele, uma luta se travava entre o orgulho e a compaixão. Então respirou fundo e disse: "Você vai ficar conosco. Não posso permitir que o único que trouxe vida de volta à minha filha fique na rua." Gabriel arregalou os olhos. "Senhor, eu não posso aceitar. Não quero caridade." Augusto colocou a mão em seu ombro e respondeu com firmeza: "Não é caridade, é gratidão. Minha filha precisa de você e eu também." Helena, ouvindo aquelas palavras, sorriu como não fazia há anos. Era como se naquele momento uma nova família começasse a se formar. Gabriel, emocionado, assentiu em silêncio. Entrou no carro ainda desconfortável, mas no fundo aliviado. E assim, pela primeira vez, os dois mundos começaram a dividir o mesmo teto. A mansão, que antes parecia fria e silenciosa, estava prestes a ganhar cores e sons que ninguém imaginava. A chegada de Gabriel à mansão causou um misto de surpresa e desconforto entre os funcionários. Alguns cochichavam pelos corredores, incapazes de entender como um gari poderia agora viver sob o mesmo teto que a família Vasconcelos. Carmen, no entanto, foi a primeira a recebê-lo de braços abertos. "Seja bem-vindo. Você não é apenas um hóspede, é parte da mudança que a menina precisava." Gabriel sorriu timidamente, ainda sem acreditar no rumo que sua vida estava tomando. Helena, por outro lado, estava em êxtase. Pela primeira vez em muito tempo, atravessou os corredores da mansão correndo, puxando Gabriel pela mão, como se quisesse mostrar cada detalhe de seu mundo. Parou no quarto dela, abriu a gaveta e tirou todos os origamis que guardava com tanto carinho. Entregou-os a Gabriel um por um, com um brilho nos olhos que dispensava qualquer palavra. Gabriel, emocionado, sentou-se no tapete ao lado dela e começou a dobrar um novo objeto, improvisando uma estrela. Helena observava cada movimento com a respiração suspensa, como se aquele fosse o maior espetáculo da sua vida. Augusto assistia da porta, dividido entre o orgulho e o incômodo. Era impossível não perceber a felicidade da filha. Mas também era difícil aceitar que aquele homem simples ocupava um espaço tão profundo no coração dela. Ainda assim, decidiu não intervir. Sabia que qualquer barreira, naquele momento, poderia destruir os frágeis avanços conquistados. Naquela noite, durante o jantar, aconteceu algo surpreendente. Helena, que sempre comia em silêncio, deixou o garfo de lado, ergueu o rosto e murmurou uma palavra curta, mas clara: "Obrigada." O silêncio tomou conta da mesa. Carmen levou as mãos à boca, emocionada. Augusto deixou os talheres caírem, incrédulo. Gabriel, com os olhos marejados, respondeu baixinho: "De nada, pequena." Foi a primeira palavra que Helena pronunciou em anos, e o impacto foi devastador. Depois que todos se recolheram, Augusto ficou sozinho na sala, refletindo. Ele percebeu que, por mais que doesse seu orgulho, não podia mais negar o óbvio. Gabriel havia se tornado essencial. Aquele homem que a sociedade desprezava carregava dentro de si um dom que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar: a capacidade de tocar a alma de uma criança ferida. Mas, junto dessa revelação, surgia também um novo medo. Até quando essa harmonia resistiria às pressões externas? Augusto sabia que os olhares da sociedade seriam implacáveis e não demoraria para que desafios ainda maiores colocassem à prova essa improvável união. Os dias seguintes na mansão foram marcados por uma transformação que ninguém imaginava possível. Helena não apenas falava palavras soltas, como também começou a arriscar pequenas frases. Às vezes dizia bom dia para Carmen ou água, quando tinha sede. Mas o momento mais marcante aconteceu em uma manhã ensolarada, quando ela olhou para o pai e disse, com a voz ainda frágil: "Te amo." Augusto desabou em lágrimas. Anos de silêncio haviam sido quebrados por aquelas duas palavras que valiam mais do que toda a fortuna que possuía. Gabriel, presente na cena,
Tentou se afastar discretamente, mas Helena correu até ele e puxou sua mão. Você também, disse a menina olhando-o nos olhos. O gari engoliu em seco, incapaz de conter a emoção. Naquele instante, percebeu que não era apenas um visitante passageiro na vida dela. Havia se tornado parte da família, mesmo que nenhum laço de sangue os unisse. Mas a sociedade não perdoa facilmente. Logo, comentários maldosos começaram a circular entre os vizinhos e conhecidos da escola. A filha do milionário agora anda com o gari, cochichavam alguns. Outros insinuavam que Augusto havia perdido o juízo. A pressão social crescia e não demoraria para bater à porta. Uma tarde, durante uma reunião de negócios, um sócio comentou em tom irônico: Augusto, ouvi dizer que sua filha prefere a companhia de um coletor de lixo à de psicólogos renomados. Isso não pega bem para a imagem da família. O milionário sentiu a provocação como uma punhalada, mas respondeu com firmeza. Minha filha voltou a sorrir. Isso vale mais que qualquer imagem. Helena continuava avançando e cada pequena conquista era celebrada. Um dia, trouxe para Gabriel um desenho diferente. 3 figuras de mãos dadas diante da mansão. Acima delas, uma palavra escrita com letras tortas, mas legíveis. Família. Augusto, ao ver aquilo, sentiu que finalmente havia entendido a lição que a vida tentava lhe ensinar. O dinheiro pode comprar médicos, especialistas, palácios e joias, mas não compra a pureza de um sorriso, nem a simplicidade de um gesto que vem do coração. Naquela noite, sentado diante da lareira com Helena adormecida em seu colo e Gabriel sentado ao lado, Augusto murmurou: Eu passei anos acreditando que poderia resolver tudo com a fortuna, mas a verdade é que foi a humildade de um homem simples que trouxe minha filha de volta para mim, e eu nunca vou esquecer isso. Gabriel baixou a cabeça, emocionado. Carmen, que observava de longe, deixou escapar um sorriso. E assim, naquela mansão antes fria e silenciosa, nascia algo maior que a riqueza. Nascia uma nova forma de amor, construída com paciência, coragem e humanidade. Uma história que começara com silêncio e solidão, agora terminava com vozes, sorrisos e a certeza de que, às vezes, o maior tesouro está escondido nos lugares mais improváveis.